Nós estamos na linha com o deputado Leandro de Jesus. Deputado, boa noite, tudo bem? Muito boa noite, eu quero agradecer aí o convite para estar aqui, enfim, aproveitando toda essa audiência para falarmos de assuntos que interessam a nossa sociedade. Então agradecer aí a toda a bancada, ao Noel, ao Calil também aí. Só agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui para falar com o nosso povo. Deputado, o senhor é autor do pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar as invasões de terras aqui na Bahia, e o senhor teria expressado apoio aos produtores rurais em resposta ao incidente que aconteceu no final de semana passado, às margens do Rio Prado, próximo à ponte que separa Itapetinga e Potiraguá. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, eu acho que o mais importante sobre tudo que está acontecendo, precisamos exatamente dar essa oportunidade ao povo baiano para que realmente saiba de fato o que ocorre em nosso estado. E o que ocorre, via de regra, é exatamente o que aconteceu nesse último fim de semana. Eu vou relatar aqui exatamente as informações que chegaram, não apenas informações, mas as imagens em vídeo, enfim. O que ocorre? Durante a madrugada, homens encapuzados invadiram a fazenda. Então imagine essa cena. Eu peço que o povo baiano, a todos que estão nos escutando agora, imagine essa cena. Homens encapuzados, armados com armas de grosso calibre, invadiram uma fazenda, exatamente na zona rural, e fizeram 2 homens, trabalhadores, pais de família, né, que são vaqueiros nessa fazenda, fizeram esses homens reféns durante a madrugada, sob coação, sob ameaça, né, inclusive ameaça contra a vida desses trabalhadores, e mantiveram eles em cárcere privado, ou seja, uma espécie de sequestro, né, de impedir a pessoa, inclusive, de sair daquele local sob ameaça de arma de fogo. E apenas no outro dia que esses trabalhadores foram liberados sob essas ameaças de coação. E aí foi que anunciou-se que se tratava de supostos indígenas que estavam ali reivindicando a posse daquela propriedade. Bem, obviamente, que qualquer cidadão em sã consciência tenha plena convicção de que invadir propriedade alheia armados, ameaçando pessoas, coagindo, inclusive ameaçando a vida das pessoas, todo mundo sabe que isso é errado, e além de ser errado, é ilegal e é crime aqui no Brasil, né? Então, foi exatamente isso que ocorreu aqui na região na zona rural, onde esses ditos indígenas simplesmente agem com ilegalidade, agem muitas vezes invadindo propriedades com extrema violência, armados, ameaçando famílias enfim, trabalhadores. Eu nunca vou me esquecer um dos casos que me foi relatado no extremo sul da Bahia, onde nestas invasões violentas em que famílias não são respeitadas, trabalhadores não são respeitados, né, uma mulher sequer teve tempo de vestir a sua roupa, né, porque sequer respeitaram, né, uma mulher que estava tomando banho. Eles saem invadindo as casas das pessoas e vão expulsando-as com armas de grosso calibre empunhadas. Nem mulheres grávidas são poupadas, né, para se ter ideia. Então são situações absurdas que acontecem. Infelizmente, tudo isso com, muitas vezes, o incentivo ou a inércia do governo do Estado aqui na Bahia. Porque nós precisamos de segurança jurídica. Apenas para dar aqui um contorno para que o povo que nos ouve agora possa nos entender. Imagina você na sua casa, agora, e simplesmente um bando de pessoas que se dizem fazer parte de um movimento de sem teto invade sua casa e se diz no direito de ali invadir porque a sua casa abriga mais pessoas do que nesse momento tem ali. E aí? Isso é legal? Imagina invadir a sua casa armados, ameaçando a sua família, expulsando a sua família e se sentindo no direito de invadir a sua propriedade. Deputado. Então, obviamente que nós não podemos coadunar com isso e o governo do Estado precisa agir. Não dá mais para ser omisso com relação a essas questões. É exatamente nesse tema, deputado. Boa noite, aqui é Noel Tavares. É esse tema agora que eu vou tocar, porque o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, anunciou
algumas ações naquela área exatamente para conter esses conflitos. E pelo menos 2 pessoas foram presas, armas foram apreendidas. Como é que o senhor, como deputado, entende essa ação do governo? Se ela deveria ser dessa forma, se ela pode ser melhorada? O que é que o senhor pensa a esse respeito? Olha, eu penso o seguinte, as ações por parte do governo do Estado, elas estão, nesse momento, ao meu ver, estão bem equivocadas. Porque, primeiro, quem foi que iniciou o ato de ilegalidade e as ações criminosas? Quem invadiu a propriedade alheia. Então é importante que tem que se identificar quem são esses terroristas, porque são atos de terrorismo que são praticados no campo, aqui no nosso estado da Bahia. São vários atos. E é importante que a sociedade saiba, isso muitas vezes não chega ao cidadão comum, que muitos grupos desses que invadem propriedades são associados com outros tipos de crime, com facções, com narcotráfico, enfim. As coisas são muito piores do que se imagina. Então, é importante o papel do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, é identificar quem são esses criminosos invasores, quem são os autores diretos, esses que invadem e ameaçam famílias, e quem são também os autores intelectuais, que são aqueles organizadores, aqueles que inclusive financiam, aqueles que são os mandantes. É preciso identificar quem são essas figuras criminosas para que elas sejam responsabilizadas e punidas. Aí alguém pode questionar, Leandro, mas existe a questão da demarcação de terras, existe a questão que envolve reforma agrária. A justiça está aí para isso. Quem quer que acha que tem direito sobre A, B ou C, procure a justiça e vá atrás do seu direito. Porque se todos nós formos buscar os meios pessoais, usando as nossas próprias forças para resolver os nossos problemas, o mundo seria um caos. Então, não é direito de indígena, não é direito de supostos movimentos como o MST estar invadindo terras alheias de forma violenta, ameaçando famílias para alcançar supostos direitos que eles acham que têm. Então, está completamente equivocado. Então, ao meu ver, neste momento, o governo do Estado está mais uma vez equivocado. Eles precisam identificar quem são os criminosos invasores, para que eles sejam responsabilizados e punidos. Porque se houve, obviamente que ninguém deseja a morte, essa situação, infelizmente, que ocorreu, dessa morte nesse conflito, ninguém deseja isso. Agora, se nós vamos para a raiz da causa, quem foram os causadores dessa situação? Quem deu o passo inicial para criar o conflito? Foram os próprios criminosos que invadiram a propriedade alheia, inclusive armados. Agora, deputado, eu estou conversando com o deputado estadual pelo PL, Leandro de Jesus. Aproveitando essa fala anterior, o senhor acredita, então, que esses ataques são orquestrados? E, se são orquestrados, o senhor suspeita quem estaria por trás disso tudo? Olha, e aí eu faço questão, mais uma vez, de alertar ao nosso povo baiano. São orquestrados, sim. São organizações criminosas que estão por trás disso. Não pensem que são meramente pessoas que têm as suas necessidades, pessoas vulneráveis, sociais. Não é isso. Os organizadores, os financiadores... Tem partido político por trás, da sua opinião? Se tem o quê? Partido político? Claro. Sem sombra de dúvida. Tem, inclusive, um deputado federal aí eleito pelo PT que vive disso. Nós sabemos disso. Dá os nomes. Sabe? Como? Os nomes? Claro. Todo mundo sabe. Valmir Assunção. Ele é um dos grandes líderes, né, do MST aqui na Bahia, que muito claramente é um dos responsáveis por esses transtornos que ocorrem no campo. Então, e aí é que tem que dizer, o povo tem que saber a verdade. O PT na Bahia, de um modo geral, infelizmente, eles fomentam esse tipo de ato, esse tipo de barbaridade, de barbárie que ocorre em nosso estado, essas invasões. E aí, muitas vezes, quem mora na cidade pode pensar assim, mas eu moro na cidade, o que isso pode me afetar? Eu não tenho nada a ver com isso. Primeiro, que isso não seria cristão, você tem que se preocupar com o outro. Segundo, se nós tivermos uma crise no campo, uma crise no agro, por exemplo, uma crise entre os produtores, quem mora na cidade vai ser afetado, porque o preço dos produtos vão subir. Afinal de contas, o que você hoje come, o que você se alimenta hoje, que você vai lá na gôndola do supermercado para comprar, vem do campo, vem de quem planta. Então, assim, o que infelizmente o PT
ao longo desses anos vem criando aqui na Bahia é uma crise, são crises diversas, inclusive esta crise violenta que ocorre no campo aqui, enfim, em várias regiões do nosso estado. Deputado, não ficou muito claro até, algumas pessoas estão tendo dificuldades para entender quando o senhor fala desses ataques. Seriam ataques feitos pelo MST ou pelos indígenas pataxós? Esse último caso foi do fim de semana, foi de uma suposta tribo, né, que inclusive faz fronteira, né, eles já têm lá uma demarcação, faz fronteira com essa fazenda e eles resolveram, né, invadir essa propriedade. Essa situação se trata, né, de uma suposta tribo indígena. Mas quando eu trago as invasões de uma maneira geral, aí obviamente que na Bahia tem esses movimentos como o MST, tem esses supostos indígenas. Eu estive lá no sul da Bahia recente para verificar uma situação de invasão de outra propriedade. Uma mulher grávida de 6 meses foi agredida por esses criminosos. As figuras que eu pude ver lá não tinha sequer nenhuma aparência de indígena. Então tem muitos falsos indígenas, inclusive, envolvidos nessa situação. Então, se tem muita coisa errada acontecendo. Então, o que ocorre na Bahia, principalmente os principais movimentos que causam esse terrorismo na Bahia, é o MST e esses supostos indígenas aí que causam... Mas uma indígena foi assassinada, deputado. Como? Uma indígena foi assassinada. Bem, uma indígena, neste conflito, perdeu a vida. Ninguém quer que isso aconteça. Agora, em que situação ela perdeu a vida? Quem foi que provocou a situação? Será que foi legítima defesa? Será que não? Então, assim, antes de dizer que ela foi assassinada, precisa se entender em que condições foi que aconteceu. E vamos partir de que princípio? O princípio é quem cometeu o ato ilícito inicial. Quem invadiu a propriedade de quem? Eu vou pegar aqui, já que o amigo está me questionando sobre a questão desse suposto assassinato. O amigo está na sua casa. E se uma pessoa invadir a sua casa e você atirar, e aí? Você está errado? Ah, foi assassinado. Foi assassinado por quê? Porque invadiu uma casa. Foi assassinado porque foi assaltar. Foi assassinado porque cometeu ilícito. Então, não é uma questão de ser um assassinato, matou porque quis matar. Se fosse assim, os bandidos que hoje, infelizmente, assolam o nosso estado da Bahia, e a gente sabe disso, em muitas situações não poderiam, um policial militar não poderia atirar. Deputado, então... Quando agimos em legítima defesa, quando agimos ali no estrito cumprimento de um dever legal do nosso direito, inclusive utilizando que o mecanismo jurídico que existe, que é o desforço imediato, para você proteger a sua propriedade, isso é completamente natural. O que não pode são terroristas, criminosos estar invadindo a propriedade alheia. Deputado, então, os ruralistas agiram em legítima defesa e uma indígena morreu. É isso? Olha, os ruralistas, eles agiram em legítima defesa quando, inclusive, foram atacados também com armas de fogo, arco e flecha. Agora, você pode, como em qualquer situação em que ocorre fatos como esse, tem que se investigar. Houve um exagero, isso poderia ter sido evitado. Então, assim, a investigação tem que ocorrer. Agora, o que nós temos que concordar aqui, isso é inegável, é que o fato ilícito existiu e partiu inicialmente por esses invasores de terra. Ponto. E a polícia militar, inclusive, estava lá, acompanhando o caso, acompanhando o fato. E num dado momento, quando a polícia militar se afastou, esses indígenas partiram para cima dos ruralistas. Quando a gente fala ruralista, fica uma coisa muito vaga. E a gente tem que falar a situação real. São famílias, são trabalhadores. O ruralista, o produtor rural é um trabalhador, ele tem família, ele tem filhos, ele sustenta a casa. Muitas vezes ele emprega pessoas. Então vamos pessoalizar a coisa que é para o povo entender. E esses supostos indígenas partiram para cima desses homens e mulheres de família. O que eles iam fazer? Iam receber flechada? Iam receber tiros? Porque os indígenas também estavam armados. Deputado, então, na sua opinião, o senhor quer dizer então que não houve cerco de fazendeiros convocados por trocas de mensagens, como disse a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas? Convocados por trocas de mensagens, palavras da ministra Sônia Guajajara. Normal, meu amigo. Olha, imagine
que nós vivemos em comunidade e nós temos que nos proteger dos criminosos. Existe, inclusive, o mecanismo legal que chama legítima defesa dos terceiros. Se eu ver uma pessoa na rua, inclusive, sofrendo uma prática criminosa, eu posso ajudar essa pessoa, eu posso reagir, eu posso até matar alguém para defender uma pessoa que está sendo vítima de um criminoso. Existe o mecanismo de legítima defesa de terceiros, da sociedade. As pessoas de bem podem se unir para combater os ilícitos. Então não há nenhuma anormalidade, nenhuma ilegalidade em que as pessoas de bem possam se organizar, se unir, inclusive por meio de grupos de WhatsApp, para combater e repelir o mal, repelir o crime. Não há nenhum problema nisso. Não há ilegalidade nisso. Se há, me mostre na lei. Me mostre na Constituição, na lei penal, que é crime as pessoas se unirem para se proteger. Então não há nenhuma ilegalidade nisso. O crime que está previsto na legislação penal é a invasão de propriedade. Isso é crime. E foi isso que os ditos indígenas fizeram. Armados, encapuzados e ameaçando trabalhadores. E até com arco e flecha? Com armas de fogo e também com armas artesanais que são de costume, né, de utilização desses supostos indígenas. Mas não foram só apenas armas artesanais, não. Eles estavam com armas de fogo também. Deputado Leandro de Jesus, muito obrigado, um abraço. Eu agradeço, obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Aí falando sobre os confrontos no Sudoeste, segundo ele, foi legítima defesa, Noel.